Olá pessoal, tudo bem? Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador serão cheios de grandes emoções. Isso porque Nélio retornará do mundo dos mortos. Após ser jogado de um penhasco pelo mau caráter Tonico Rocha, o marido de Dolores sobreviverá e tramará um plano genial para se vingar do deputado mau caráter. Além disso, o jovem ainda conseguirá salvar Dolores e sua filha. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Nos Tempos do Imperador, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. A propósito, me conta aqui nos comentários de qual cidade e estado você é e me diz se acham que Nélio e Dolores devem ter um final feliz juntos. Além disso, gostariam que Nélio desmascarasse Tonico Rocha? Qual punição o vilão merece por todos os seus crimes e tramóias ao longo da novela? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador serão repletos de grandes novidades. Isso porque Tonico Rocha continuará aprontando. Finalmente, o homem, no entanto, receberá o que merece, pois o crápula que tem aprontado ao longo de toda a novela se dará muito mal e assim terá um final muito trágico, já que Nélio retornará e não só mandará ele para a cadeia, como também salvará sua amada Dolores e sua filha. Tudo ocorrerá após Tonico conseguir encontrar Dolores e Nélio. O dono do jornal O Berro sequestrará a mulher Dolores e sua filha também. Depois ele se vingará de Nélio e o empurrará de um penhasco após uma briga séria. Assim, acreditando ter eliminado seu rival e deixando Dolores transtornada, o malandro ainda enfiará a mulher em um manicômio. Assim, Tonico Rocha retornará para a corte como se nada tivesse ocorrido e continuará praticando suas tramóias. Mas o que ele não poderá imaginar é que os seus dias de maldades estão próximos de chegar ao fim, já que Nélio não terá falecido e conseguiu sobreviver. O filho de Lota, após cair do penhasco, conseguirá ser acolhido por uma moradora que vive nas redondezas. A mulher assim cuidará do jovem até que seus ferimentos se curam. Com sangue nos olhos, Nélio então desejará voltar o mais rápido possível para a capital para salvar Dolores e colocar o deputado atrás das grades. Os meses se passarão e, neste meio tempo, Tonico continuará armando para todos. O malandro irá querer se vingar de todos aqueles que um dia se colocaram em seu caminho. Será então que Nélio decidirá retornar. Finalmente saudável, o jovem acreditará que este é o melhor momento para pegar o deputado no pulo, pois já estará completamente descredibilizado graças às suas armações. Ao retornar para o Rio de Janeiro, o jovem não perderá tempo e irá diretamente à Quinta da Boa Vista, na tentativa de que Dom Pedro II ouça sua história. Nélio será muito bem recebido no local e contará absolutamente tudo ao imperador, que armará um encontro entre os rivais. O deputado então será chamado por Dom Pedro II para uma conversa. Tonico, no entanto, imaginará ser por conta da interceptação das armas que enviava para Solano Lopes. Ao chegar no local, o imperador dirá que precisa esclarecer informações muito graves contra ele. O vilão, porém, desconversará, dizendo para o imperador não dar ouvidos a intrigas políticas. Mas Dom Pedro II surpreenderá Tonico Rocha, dizendo que quem o está acusando não é um inimigo, mas alguém que já foi muito próximo a ele. Tonico então ficará com a pulga atrás da orelha e estranhará o comentário feito por Dom Pedro II.
Mas neste momento ele tomará um baita susto, já que ele ouvirá a voz de Nélio, que surgirá atrás dele com uma bengala. O malvado, ao ver o ex-amigo, quase cairá para trás, ficará branco e em choque. Nélio, ao ver a cara de assustado de Tonico e Rocha, então zombará dele, já que o próprio tentou eliminá-lo, mas ele sobreviveu e desta vez parece que a sorte estava ao seu lado. Cínico, Tonico Rocha então irá tentar se recompor do susto e afirmará que jamais faria qualquer maldade com Nélio. O deputado ainda dirá que Nélio até merecia por ter fugido com sua esposa Dolores. Pedro então perguntará se ele nega ter empurrado o ex-assessor em um precipício. Com a sua cara de pau de sempre, Tonico contará que eles brigaram, mas que o rapaz caiu sozinho. É assim que é a palavra dele contra a de Nélio. Dom Pedro II, então, afirmará que o mentiroso vai ser pego cedo ou tarde. Neste momento, Nélio confrontará Tonico sobre onde estão Dolores e sua filha Mercedes. Mais uma vez, então, o vilão mentirá dizendo que a jovem fugiu com uma criança. Nélio então gritará que é tudo uma grande mentira, porque ele foi visto por uma testemunha junto com Borges, levando Dolores e a bebê. Tonico, neste momento, engolirá em seco. Nervoso, ele quer saber quem é a tal da testemunha. Pedro então acabará ironizando a situação, que seu delegado estava junto, ele então presta serviços particulares ao deputado. Contra a parede, o malvado então dirá que está sendo acusado por um homem que se dizia amigo seu e fugiu com sua mulher e que isso é um assunto pessoal. Neste momento, o maldoso então avisará que precisa ir embora. Mas Dom Pedro II o surpreenderá, dizendo que há outras acusações contra ele e citará suas ligações com o embaixador da Inglaterra, William Christie, e o funcionário da embaixada paraguaia Horácio Aioli, que foi encontrado desfalecido. Cada vez mais sem saída, Tonico desconversará até que Nélio o acusa de assassino, alegando que ele ainda sumiu com Dolores e Mercedes, e que nunca nada acontece com ele por subornar a justiça e a polícia. Nélio, então com sangue nos olhos, avisará que se aparecer morto, todos saberão quem foi o verdadeiro assassino. Ao perceber que está cada vez mais encurralado, Tonico Rocha afirmará que a partir daquele momento só falará na presença de seu advogado e sairá rapidamente. Nélio então vai atrás do Crápula, querendo saber onde ele levou Dolores e sua filha. Mas Dom Pedro II segurará e pedirá para manter a calma. O imperador lembrará que agora eles já podem abrir uma investigação formal contra Tonico com as provas de que ele pagou um espião e que logo descobrirão todos os crimes do vilão. Mas Nélio ainda fará de tudo para que possa encontrar Dolores e sua filha. O jovem então descobrirá que sua amada foi presa por Tonico em um hospital psiquiátrico. Assim, ele contará até mesmo com a ajuda de Celestina para salvar a mocinha. Tudo ocorrerá após uma grande coincidência do destino. Após muito tempo de sofrimento, finalmente Dolores conseguirá fugir do hospício. Quase sem esperanças, a jovem rezará em sua cela para que um milagre aconteça para ela sair do hospital e que nada de ruim ocorra com sua filha Mercedes. Um tempo depois, após ter sido mantida praticamente presa em cárcere privado por ordem de Tonico, ela adoecerá e o médico da casa dirá que ela precisa tomar sol. Neste dia, um anjo surgirá diante de Dolores. Celestina, a governanta real, vai até o local visitar Nicolau, que terá adoecido e posteriormente receberá alta. Antes de sair, o mordomo dirá para Celestina que precisa se despedir de uma amiga e irá até Dolores. Arrasada, a jovem se virará e verá Celestina atrás de seu amigo. A governanta também a reconhece e se aproxima dela. Ela então dirá para Dolores, assustada, que ficaram sabendo que Tonico havia feito com ela e com Nélio.
Dolores então parecerá surpresa e perguntará como ela soube. Neste momento, Celestina revelará para a irmã de Pilar que Nélio está vivo e que está no Rio de Janeiro. Dolores então ficará impactada e se emocionará com a notícia. Ela então dirá que pediu tanto por um milagre que aconteceu e que Nélio está vivo. Em seguida, indagará a mulher sobre a filha do casal. Celestina então contará que ainda não sabem onde está a criança. Dolores então revelará para a mulher que ela está com Tonico porque viu uma foto da bebê em seu colo, e contará também que o vilão ordenou a direção da clínica a mantê-la em cárcere privado. Celestina então afirmará que falará com o diretor, mas Dolores lembrará que Tonico deve estar mancomunado com as pessoas do hospital e que ninguém a deixará sair tão facilmente. Celestina então voltará até a Quinta da Boa Vista e contará tudo para Nélio, que armará um novo plano para salvar a sua amada. O rapaz pedirá para que Celestina vá novamente ao hospital para buscar Nicolau e troque de lugar com Dolores, haja vista que é impossível retirá-la de lá por bem. Assim, a fiel escudeira de Teresa Cristina fará. A mulher retornará ao hospital e trocará de lugar com Dolores. Um tempo depois, o médico entrará na cela da mocinha. Quando ele se vira para falar com ela, levará um baita susto ao ver Celestina amarrada e com as roupas de Dolores. No mesmo momento, a jovem já estará na carruagem vestindo o traje da governanta com Nicolau em direção à Quinta da Boa Vista. Ao chegar lá, ela contará toda a história para Teresa Cristina, que se comoverá e dirá que foi a mão de Deus que a salvou. Dolores então dirá que pediu muito a Deus, a ele um milagre, e quando menos esperava lhe apareceu Celestina e Nélio, seus anjos salvadores, para a libertar daquele calvário. Ela dirá que foram anos de sofrimento. Teresa Cristina, por sua vez, afirmará que o pesadelo acabou e que Tonico, se estiver com a filha dela e de Nélio, eles irão encontrá-la. Neste momento, Celestina entrará e Dolores logo pergunta se o médico da clínica não está vindo atrás dela. A governanta falará que ele realmente tinha esta intenção, mas que quando contou que Dolores estava na Quinta da Boa Vista, sob a proteção da família imperial, ele logo desistiu. Só que a esta hora, com certeza, Tonico já soube de toda a fuga. Dolores então ficará apreensiva, mas Teresa Cristina afirmará que a jovem estará a salvo. Já no hospício, o diretor verá a fúria de deputado Tonico Rocha ao saber sobre a fuga de Dolores e descobrir toda a armação do vilão. Mas Tonico ainda estará prestes a se dar mal, isso pois o homem estará sendo investigado por Dom Pedro II por suas traições. Com o depoimento de Nélio, não demorará para se encontrar novas provas, e assim Caxias conseguirá emitir um mandado pela prisão de Tonico por traição ao país. Porém, o vilão sumirá sem deixar rastros. Ele também não poderá voltar à fazenda da família no recôncavo baiano. Assim, vai se esconder na periferia da corte, à espera do momento certo de se vingar de seus desafetos. No entanto, surgirá de volta quando resolver sequestrar a filha de Dolores uma segunda vez. Nélio então ficará desesperado. A polícia toda ficará atrás do crápula, que acabará sendo encontrado após muitas buscas. O homem teria se escondido no interior em uma pequena fazenda na tentativa de fugir de tudo e todos. Mas o seu plano não dará certo. Com a ajuda de Dom Pedro II, Nélio conseguirá encontrar o crápula. Uma grande confusão se formará. Mas Tonico não dará o braço a torcer e não se entregará tão facilmente. Com medo de que o crápula machuque sua filha, Nélio tentará a todo custo resgatar a criança. Mas o homem só conseguirá após Caxias invadir a casa onde Tonico está. Com medo de ser pego, o malandro tentará fugir e largará a criança para trás. Neste momento, Nélio finalmente terá sua filha em seus braços de novo.
Enquanto isso, Tonico conseguirá pegar um cavalo e tentará fugir mais uma vez. Porém, o seu plano irá por água abaixo, já que ele será baleado pelos policiais e falecerá ali mesmo no chão. Nélio e Dolores finalmente se verão livres do Crápula e poderão viver a sua vida. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Nos Tempos do Imperador? O que acharam do retorno de Nélio? Gostaram também do final de Tonico Rocha? Acham que foi justo ou ele merecia uma outra punição? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.